Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. A aula de hoje então vai ser o estudo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, se vocês puderem abrir a Bíblia aí, não sei se estão acompanhando com a Bíblia aberta, mas seria muito bom, tá? Caderninho do lado, caneta, Bíblia, para a gente estar então falando sobre essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, vos digo que não é a primeira carta, essa primeira é a segunda, porque a primeira carta de Paulo olha aí, ó, o espanto, né? Então, se a aula não espantar, é uma aula monótona, a gente tem que ter o susto, o espanto. Dizia Rubem Alves, não diz, porque ele ainda está vivo, graças a Deus, né? Eu gosto muito do Rubem Alves. E ele diz, a aula espanto, tem que ter o assusto, o espanto, na aula que é onde a gente fala, opa, isso aqui nunca ouvi falar, ou isso aqui não tinha percebido. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 5... A 1 Coríntios, no capítulo de número 5, verso 9, está aqui escrito assim, Paulo dizendo, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. É possível que Paulo tivesse escrito uma carta, anterior a essa, instruindo os coríntios acerca de uma conduta moral e social. Tá? Então é possível que os comentaristas eles concordam nisso, é quase que unânime, que Paulo ele escreveu uma carta orientando eles a respeito então de uma conduta ou de conduta social e moral. Essa carta deve ter se perdido, a gente sabe que a providência divina, se quisesse, essa carta chegaria até nós, estaria inserida na Bíblia, mas como isso não aconteceu, é que não teve um peso de revelação, mas Paulo já tinha escrito. Então, na verdade, a 1 aos Coríntios é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Ele tem a segunda carta, inclusive, e que possivelmente essa segunda não é segunda, é terceira carta, Então a gente tem essa confusãozinha aí, mas deu para entender, Só para provocar vocês aqui e chamar a atenção, tá? Mas, bom, primeira carta de Paulo, já entreguei o autor, O autor é o Paulo, tá? Então, o Paulo é o autor. Qual é o tema que Paulo ele aborda nessa epístola, nessa carta aos Coríntios? Bom, ele aborda, aliás, na verdade ele responde, essa carta é por causa de perguntas que houve na igreja de Corinto, Corinto era uma cidade ali na região da Grécia, tá? Então, muito místico, uma sociedade muito depravada, uma sociedade bagunçada demais, bem parecida com as nossas metrópoles, mundo afora aí, Brasil e mundo afora. Então muita violência, prostituição, muita idolatria. Então imagina só essa membresia dessa igreja, que aceitaram o evangelho, abraçaram o evangelho, mas eles careciam, como nós estávamos falando aqui em off, eu e o pastor Gerson, careciam de um discipulado, de um amadurecimento. E a gente vai ver que essa igreja é a mais problemática de todas as igrejas do Novo Testamento. A mais difícil, que fez Paulo chorar, e chorar muito, Paulo derramou lágrimas, Paulo tinha eles como um filho, e eles davam muito problema. A angústia, de um pastor que quer levar os membros a maturidade e os problemas afligem, então, esse pastor, Paulo no caso. Então, ele escreveu aqui, o tema é Problemas na Igreja e Suas Soluções. Tá? Então, a Igreja de Corinto vai trazer um monte de problemas, situações lá que mandaram para Paulo, uma família especificamente, comunicou para Paulo, e dos problemas, não era fofoca gospel, tá, irmãos?
né, eles estavam recorrendo àquele que tinha plantado a igreja, aquele que era responsável doutrinariamente por aquela igreja, comunicaram a Paulo os problemas que estavam acontecendo. Então, a partir dos questionamentos levados a Paulo, é que Paulo vai respondendo a cada questionamento, né? Perguntaram isso, então eu falo para vocês isso, oriento isso, a gente vai ver isso aqui ao longo do estudo, tá? A data que Paulo escreve, mais ou menos 55, 56, né? O ano 55, 56 aí, depois de Cristo, tá? Então vamos dividir essa carta em alguns blocos, né? Como a gente faz, está fazendo, ou nós faremos assim, tá? Eu vou fazer isso para ficar um pouco mais didático e para a gente, a partir dessas divisões, até vocês se interessando e dar prosseguimento ao estudo, você já tem um esqueleto, né? Uma proposta aí, Então o André diz que do capítulo 1 ao 4 é isso aqui, do 5 ao 6 é isso, né? Do 7 é isso. Então a partir daí vocês podem desenvolver, aprofundar e dar seguimento, tá bom? Porque o nosso tempo é muito curtinho, não tem como eu comentar, né, de uma maneira um pouco mais profunda, é uma visão panorâmica mesmo. Então do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo fala sobre as divisões, né, na igreja. Eu quero ler com vocês o capítulo 1, o verso 10 ao 17, só para vocês perceberem aqui que de fato, né, nesses 4 primeiros capítulos era isso que estava acontecendo então nessa igreja dos Coríntios, né? Então olha só, 1 aos Coríntios capítulo 1, verso 10 até o 17, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, é um apelo que ele faz, né? Ele quase chora, né? Pelo amor de Deus. E ele diz assim, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensão, né? Divisões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Verso 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Está vendo o que eu falei? Né? Comunicar a Paulo o que estava acontecendo na igreja. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que é o Pedro, né? Eu de Cristo. Olha os grupos, irmãos, na igreja. Na linguagem teológica refinada, aquela acadêmica, aquela bem polida, diz assim, as panelinhas, né? Panelinha na igreja. Então, olha que o negócio não é nossa invenção de hoje, isso aí já existia. Está Cristo dividido? Verso 13. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, nesse texto aqui, nessa perícope que a gente chama, né, nesse recorte, Paulo está advertindo os irmãos, alertando os irmãos, encorajando os irmãos, exortando para que eles não vivam dessa forma, né? Porque isso destrói a unidade do corpo de Cristo. Lá em Efésios a gente vai ver que Paulo dá muita ênfase à unidade do corpo de Cristo, né? Esse corpo de Cristo como sendo constituído de muitos membros, mas que cada membro, depois mais para frente ele vai falar isso, deve cooperar para a edificação mútua, né? Então Paulo vem trabalhando. Olha só a igreja mais carismática do Novo Testamento, onde a gente percebe mais manifestações dos dons espirituais, né, nos irmãos, ou seja, essa igreja bem característica que hoje nós definimos como uma igreja pentecostal, aquela igreja que dá ênfase, né, aos dons espirituais, profecias, línguas e por aí vai. Mas a despeito dessa aparente espiritualidade, havia na verdade uma carnalidade, uma imaturidade com esses irmãos. Então Paulo trabalha isso no capítulo 1, capítulo 2, ele vai exortando os irmãos também que ele não pregou Cristo com sabedoria de homens, né? E ele vai falando, não tem esse negócio de eu sou de Apolo porque de repente Apolo era mais eloquente, né? Não, eu sou de Cefas ou de Pedro era mais
rígido, era mais religioso. Não, eu sou de Paulo, porque Paulo tal. Então ele vai trabalhar essa questão. A minha palavra e a minha pregação não foi com palavras de sabedoria humana persuasivas, mas demonstração do Espírito de poder, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana. E ele vai falando quem é espiritual, discerne bem todas as coisas, tem a mente de Cristo, né? E ele vai falando no capítulo 2 que há 3 tipos de pessoas neste mundo: pessoas carnais. Vou começar por uma ordem que eu acho mais didática: pessoas naturais, pessoas carnais e pessoas espirituais, tá? O natural, ele vai falando que é aquele que não tem o Espírito de Cristo, aquele que não conhece Cristo, aquele que não nasceu de novo, aquele que Cristo não faz o menor sentido para ele, Deus, a palavra. Agora, existe os carnais, e esses carnais que Paulo se refere no capítulo 2, são esses, inclusive os coríntios, ele vai classificar como carnais, são crentes, olha só, mas são carnais. E aí ele vai falar porque são carnais, tá? E os espirituais, que esses são os maduros, né? Então Paulo coloca como a maturidade, como a espiritualidade, a maturidade. E ele coloca como maturidade aqueles irmãos que não vivem nessas picuinhas, nessas divisões, nesse negócio de, eu não gosto de fulano, não gosto de cicrano, né? São coisas assim, bem corriqueiras que a gente vê na imaturidade do ser humano. A gente não está falando nem só no âmbito de igreja. A gente vê, às vezes, pessoas aí com barba branca, né? E tal, e muitas vezes assim, fofoqueiras, gente que faz picuinhas, que tem pirraça. Isso é coisa de criança, né, irmão? Mas a gente às vezes vê essa imaturidade em barbados, em marmanjos, né? Em pessoas aí que deveriam, inclusive o autor aos Hebreus, capítulo 5, verso 12, vai falar isso: pelo tempo que vocês têm, vocês já deveriam ser maduros. Então o tempo nos denuncia, né? O tempo, quanto mais vai passando, vai cobrando de nós aquilo que seria natural, que é a maturidade, né? Nas relações e tudo mais. Enfim, e aí o capítulo 3, só esse panorama aqui, só para vocês perceberem de fato, né? Que nesses 4 capítulos há esse problema. Paulo aborda isso e ele inclusive vai dando também as orientações. Capítulo 3, verso 1 em diante, olha que coisa interessante. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo é direto, não tem conversa fiada aqui não, tem curva não. Mas como carnais, como meninos em Cristo. Olha o que Paulo fala para esses irmãos aqui: vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, não posso falar com vocês como pessoas espirituais. Aí ele diz aqui, verso 2: com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens, ou seja, as outras pessoas que não servem a Cristo. Olha o puxão de orelha que Paulo dá, olha a advertência, a exortação, a repreensão, a bronca, né? O sabão que ele passa nesse irmão. Não sei quais são as expressões que usa mais aí. Alguns falam cajado, né? Mas eu prefiro os outros termos, né? Que é como um pai mesmo corrigindo os filhos. Então, esses irmãos são considerados carnais. No capítulo 3, ele continua, aqui, verso de número 4, porque dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura vocês não são carnais? Então ele vem falando de uma maneira muito prática mesmo. É a divisão que vocês têm. Eu gosto de ouvir só fulano que prega, eu gosto de ouvir cicrano que canta, né? Olha só como isso é muito corriqueiro em muitas igrejas, né? Quando a gente vê essas pessoas assim, né? O irmão André vai pregar, Deus me defenda. Então tem uns que tem essas divisões, né? Verso 5: pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí ele vem exortando, nós não somos nada. Quem é Paulo, quem é Apolo, né, irmãos? Isso deveria ser uma lição aprendida para muitos irmãos da nossa igreja no Brasil, que exalta figuras, né? Então a gente muitas vezes só fulano, ciclano. Quem são esses? São servos do Senhor, né? São homens de Deus, mulheres de Deus são, mas quem são eles? São servos do Senhor, ministros de Cristo, né? Paulo depois vai trabalhar mais para frente, a segunda carta que ele vai falar nesse versículo, o capítulo 4, lá, versos 6, 7, vai dizer: nós somos vasos de barro, né? A excelência que está dentro de nós. Então
Então é interessante. Verso 6, vamos acompanhar aqui na leitura que eu acho que vale a pena. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha só. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo exaltando aqui o próprio Deus e tentando sair fora de cena, né? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Paulo vai falar de um processo e de uma construção onde tem aquele que planta, aquele que edifica, né? Mas todos fazem parte de um mesmo construto. E ele vai depois falar aqui no verso de número 11, 10 e 11, que o alicerce, o fundamento é Cristo. Olha só que coisa linda, amados, né? Como é saudável a doutrina de Paulo para esses irmãos, chamando a atenção deles para Jesus, para Cristo. Então assim, ele diz, olha, eu como sábio arquiteto, eu não pus outro fundamento a qual já está posto, que é Jesus. Então veja cada um como edifique sobre ele, porque não há construção legítima no reino de Deus se não for a partir e através e em Cristo, amados. Então Jesus para nós é tudo, né? É o alfa, é o ômega, é a base, é a pedra de esquina. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé, ele é o resgatador das nossas almas. Jesus é aquele que nos resgatou, é aquele que enviou o seu Espírito, é aquele que intercede por nós, é aquele que virá nos buscar. Eu estou adiantando aqui tudo quanto é passagem aqui dos 1 Coríntios, né? Só para... É que eu me empolgo também, né? Me ajuda aí, vocês sabem que eu me empolgo aqui. Falando de Jesus, eu me empolgo. Deixa eu tomar até uma água, hein? Então vamos lá, amados. O capítulo 4 é bem interessante, porque ele vai trabalhar isso. Verso 1 e 2 aqui, por exemplo, ó. Eita, o pastor Gerson ali, acho que desconectou, mas vamos ver, se ele conseguir voltar aqui, acompanha. O capítulo 4, por exemplo, né, verso 1 e 2, Paulo continua aí nesse ponto, nessa tecla aí, ele vai falando aqui, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se que o dispenseiro, cada um, se ache fiel. Então ele vai falar, nós somos mordomos, nós somos servos dos servos, né? Verso 6 aqui, e eu encerro esse bloco aqui, ó, verso 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vocês, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então Paulo trabalha aí nesses 4 primeiros capítulos esse problema que havia nos membros lá da igreja de Corinto, que era essa questão de divisões, de brigas, de invejas, de preferências, né? de grupinhos. Então é muito prejudicial. Muitas igrejas, muitas vezes eu percebo que se organizam com departamentos e grupos, e muitas vezes o que a gente percebe é que cada grupo trabalha para si e não coopera um com o outro. Pelo menos é a minha observação, né, em vivência nessas igrejas que têm essa proposta de organização, ou seja, grupo feminino, grupo masculino, grupo de criança, grupo... Quando tem esses departamentos, eu não estou dizendo que nós não devemos nos organizar por faixas etárias, não é isso. Eu estou dizendo que quando se dá muita ênfase a um grupo, né, muitas vezes esse grupo ele trabalha para si e não tem a percepção de um todo. Acha que o grupo deve trabalhar para si, né? Tanto é que tem igrejas aí que tem uma prática de todo ano fazer uma tal de festa pro tal do grupo. E aí aquele grupo trabalha e os outros só ficam olhando, né? Não coopera, não correm juntos, como diz aí a meninada. E muitas vezes a gente percebe então que isso é muito mais prejudicial do que benéfico, muitas vezes, tá? Mas é claro que igrejas também que não se organizam através dessa proposta de grupos, pode ter também as suas divisões e as suas preferências, porque a gente sabe que tem isso aí se não for trabalhado, né? Então, primeira e segunda, 1, 2, 3 e 4 capítulo primeiro vai falar sobre essas divisões. Capítulo 5 e o capítulo de número 6, tá? Paulo vai falar sobre a conduta moral inadequada desses irmãos aqui, olha só. Então, primeiros 4 capítulos, briga, como diz
a minha esposa, né? Chute, porrada e bomba. Então era brigaiada, né? Os 3 primeiros capítulos, os 4 primeiros capítulos. Capítulo 5 e o capítulo 6, o problema que Paulo vai abordar, vai advertir e vai trazer uma orientação sobre a conduta moral e social inadequada desses irmãos. Não se escandalizem, tá certo? Não caiam da cadeira, o que eu vou falar agora. Mas aqui, nessa membresia, nesses irmãos, havia até membro que tinha relação sexual com a mãe, e a igreja não disciplinava. Olha só, mas está escrito aqui, ó, né? Nunca leram isso aqui? Olha que espanto, né? A gente fala, nossa, né? E eu pensei que hoje, irmãos, nós estamos falando de seres humanos que foram resgatados, né, do pecado, da depravação, e estão sendo, ou talvez não foram adequadamente no começo da conversão, tratados de fato no seu caráter. Então a religião, a igreja, os dons espirituais, muitas vezes, não quer dizer nada, né? É por isso que a gente tem que dar ênfase, né? Aqueles que participam de comunidades de fé, que os seus caráter, que a sua conduta, que seja trabalhado de fato os valores e os princípios, e que seja moldado e mudado essas características do velho homem no novo convertido. E a igreja precisa ser, de fato, precisa bater nessa tecla, precisa discipular, precisa trabalhar caráter, tratar pecado, né? Tem que aplicar o evangelho mesmo, que transforma, que confronta, que há conflito, não tem jeito. Então a gente ouvir uma mensagem, ouvir uma aula e a palavra não afetar o nosso coração, não nos confrontar, não mostrar a nossa miséria, é bem possível que a gente não está ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, é bem possível que seja um homem comunicando, mas não tenha a unção do Espírito Santo. Então a palavra de Deus precisa ir lá onde o pecado está residindo, no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa alma, e trabalhar isso, e burilar isso, e forjar em nós um caráter de Cristo, né? Então a gente percebe aqui, olha só, né? A gente se espanta, como que pode? Essa igreja que esse pecado aí que você citou, que parece que Paulo pegou e entregar eles na morte, né, que tirar eles da igreja. Isso. Vamos entender o porquê. Eu não recordo o nome das criaturas, né? Mas sim, não, está aqui. Falado, né? Tá. Eu acho que são 2 passagens semelhantes, né? A gente tem essa aqui no capítulo 5, onde Paulo vai falar, olha, eu tô aqui apresentando para vocês, eu espero que vocês leiam. Se vocês lerem, amados, essa semana, é uma falha minha, eu deveria ter pedido para que vocês lessem antes, tá? Mas essa semana tentem ler os 16 capítulos, em 3 dias aí, 3 dias, 4 dias, 5 dias, vocês leem tranquilamente toda a carta de Paulo. E só nessa leitura, aqui o capítulo 5, por exemplo, vai estar falando aqui, né? É que eu estou tentando ganhar tempo para não ir lendo capítulo a capítulo todo. Mas o que acontece? Aqui tem essa passagem onde Paulo diz assim, olha, esse aí que há pecado no meio de vocês, estou narrando mais ou menos aqui, há pecado no meio de vocês que nem entre os gentios, nem entre os pagãos, nem entre aqueles que não servem a Deus a gente vê. Olha só como que estava a condição moral, a conduta moral dos irmãos lá. Paulo diz, nem entre os gentios, nem entre os pagãos a gente está vendo pecado como tem em vocês, que é aquele que abuse da mulher do seu pai. Possivelmente era madrasta, mas não diminui a gravidade, né? Mãe. E o que Paulo ainda, ele se espanta, é que ele diz assim, e isso acontece e não tem ninguém que faz nada aí, que disciplina, quer dizer, vocês são coniventes, está tudo certo. O pecado horrível desse, isso não é tratado? E aí Paulo diz assim, olha, aqui no verso de número 4, né? Capítulo 5 nós estamos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando Paulo fala isso, amados, não entenda que Paulo está dizendo, vai para o inferno então esse homem aí, não é isso. É que ele deveria passar por uma disciplina, tá certo, do corpo de Cristo, porque não estava querendo receber a repreensão, né?
E aí é bem interessante que Jesus, em Mateus capítulo de número 18, nos dá um parâmetro para que a gente possa tratar desses casos de pessoas que não querem aceitar a correção do corpo de Cristo, aqueles que pecam. Então no capítulo 18 de Mateus, Jesus vai falando: alguém pecou contra você? Só contra você, um negócio pessoal? Vai até ele, né? Confronta ele, e se ele se arrependeu, tranquilo, vamos lá, vamos para frente. Se ele não reconheceu, não se arrependeu, leva mais 2 testemunhas junto com você. Se mesmo assim ele não quer reconhecer que ele pecou contra você, então leva o caso à igreja, né? Ou seja, aos membros. E mesmo assim, se ele ainda não ouvir a igreja, considera ele como um não irmão, como um publicano e gentil. Por quê? Porque são pessoas que não querem ser confrontadas no seu pecado. Então, Jesus dá um parâmetro para nós aqui. Foi usado os meios para reconciliação. A pessoa rejeita, é o que Paulo, ele fala a mesma coisa aqui, né? Então, se ele não quer aceitar a repreensão, ele não aceita ser tratado do seu pecado, então considera ele como não irmão. E se entrega ele a Satanás, Paulo estava recomendando, os comentaristas dizem, que seria mais ou menos assim: exclui ele da comunhão, né, para que ele sofra as consequências do seu pecado, ou seja, do não reconhecimento do seu pecado, e não quer se arrepender, para que, ainda que ele sofra as consequências do seu pecado, ele se arrependa e seu espírito possa ser salvo, ainda que ele se arrebente lá na vida, né? Mais ou menos isso, porque uma pessoa, é o último estágio. Não é Paulo está dizendo para fazer isso como sendo a primeira opção. Não, aqui é o último recurso, é falar: não, nós não consideramos você em comunhão com a gente, porque você está em pecado, escandalizando o evangelho, não quer se arrepender, não aceita o tratamento do pecado, né? Não aceita que nós, a igreja, tratamos você. Aí não tem jeito, né, irmãos? Aí a gente precisa entender que o evangelho é coisa muito séria, e a gente não pode ser conivente com... O evangelho é para aqueles que se arrependem. Pode ter cometido o pecado que for, pode ter feito o que for, arrependeu, a igreja abraça, né? O perdão é oferecido, tá certo? Continua a caminhada, né? Então caiu lá, não tem problema, vamos lá, a gente pega todo mundo no braço e vamos caminhar junto, não deixa ninguém para trás. Mas tem pessoas que não querem se arrepender, não querem reconhecer, aí não tem como, né? O próprio Deus, ele não restaura essa pessoa, porque a restauração e o perdão é mediante o arrependimento. É isso que a Bíblia propõe, né, para nós. Então o capítulo 5 aqui e o capítulo 6, irmãos, assim, conduta moral e social desses irmãos aqui inadequada. O capítulo 6, Paulo vai dizer: tinha irmãos processando o outro, porque fez um negócio lá, sei lá, vendeu uma Brasília 60, imagina, uma Brasília 1960, né? Aí vendeu para o irmão, aí o irmão deu aquele cheque, pagou o cheque escatológico. Cheque escatológico é aquele: breve voltará. Aí voltou mesmo o cheque, né, escatológico, voltou. É cheque escatológico, breve voltará. Então voltou o cheque, aí o irmão foi reclamar com o outro. Disse: meu irmão, aí o cheque está sem fundo. Disse: mas a Brasília que você me vendeu também está maquiada, está tudo bagunçado aqui. Aí os irmãos, né, nesses negócios que tem, vão para o tribunal. Paulo diz: calma aí, o que está acontecendo aí? Por que vocês não resolvem isso? Está vendo como é tudo fruto de disputas, de brigas, de desentendimentos, né? Então havia em grande número esses casos, e Paulo vai dizer: não, vocês estão equivocados, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Como vocês levam um ou outro para o tribunal diante de ímpios? Será que não tem ninguém na igreja aí que possa resolver isso de uma maneira cristã? Né? Por que você não sofre o dano? Por que você quer sempre pedir, você sempre não quer tomar prejuízo em nada, sempre quer tomar satisfação e ter vantagem e não ter prejuízo financeiro? Então Paulo vai ensinando a conduta cristã, que é diferente da conduta daqueles que não têm os valores e os princípios do reino de Deus, né, amados? No âmbito aqui de comunidade de fé, tá? É bom ficar claro isso. Eu não estou falando de questões trabalhistas, eu não estou falando de questões comerciais, onde há contratos, não é isso. Eu estou dizendo aqui no âmbito de uma comunidade de fé, onde é bom procurar resolver as coisas baseadas no perdão, no amor, né? Nesse sentido. Aí vem o capítulo de número 7. O capítulo de número 7,
são dúvidas sobre o casamento. É bem interessante aqui. Alguns casados estavam abstendo-se das relações sexuais. Eles vinham de um paganismo muito forte, de uma idolatria muito forte, né? A cidade de Corinto. Então você tinha desvios de entendimento na área sexual assim muito grande, né? Distorções da área sexual, da vida nas relações sexuais muito grande. Então era uma bagunça só. Então assim, havia muito desentendimento. E aí tinha alguns casados que estavam se abstendo das relações sexuais. Sexo, os casados, não, sexo é pecado, né? Tal, só para procriar, algumas coisas que a gente vê nos entendimentos de algumas igrejas aí. E, irmãos, eu costumo falar o seguinte: sexo antes do casamento é pecado, fora do casamento é pecado, e falta de sexo no casamento é pecado. Certo? A gente precisa entender tudo isso aí, né? Então aqui havia distorções. Então alguns irmãos falam, a gente não vai ter relação sexual, não. Aí Paulo diz assim, calma aí, vocês são casados? Se for em comum acordo, se vocês tiverem um propósito, por curto espaço de tempo, para que o diabo não vos tente pela incontinência, né? Então Paulo vai trabalhando aqui a relação sexual no casamento, tá? Então Paulo vai, calma aí, né? O casamento, a relação sexual faz parte do contrato do casamento, onde um não tem o domínio sobre o seu próprio corpo. Está escrito isso aqui, é só ler o capítulo 7 no comecinho, que Paulo vai dizer isso aí. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, ou marido, melhor dizendo, né? E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher, né? E ele vai falando então dessa questão das relações sexuais. E aí tinha outros que se divorciavam, né? Por que se divorciavam? Porque ele aceitou Jesus. A mulher não quis, né? Aí Paulo disse, não, se a mulher consente em estar casado com você, não divorcie não, né? Os filhos de vocês são legítimos diante de Deus, mesmo o outro não sendo um cristão, mas você santifica. Então, olha que coisa interessante, e vice-versa, né? Então, se a mulher aceitasse Jesus e o homem não, a mulher santificava o marido, santificava os filhos, ou seja, tornava esse casamento diante de Deus legítimo. Veja só que coisa interessante. Não é que a mulher salvava o marido, nem o marido salvava a mulher. Mas é que a partir do cônjuge cristão, seria um canal para o Espírito Santo para abençoar essa família, tá? Irmãos, daqui uns segundinhos vai cair aqui a conexão, vocês já entram aí na segunda chamada, tá bom? Só para avisar vocês aqui, para não cair de surpresa aí. Tá bom, Paulão? Então daqui uns segundinhos aí, conecta de novo. Então, amados, alguns se divorciavam e outros ainda nem sabiam se deveriam casar. Então está no capítulo 7 todo. Você fala, não vou casar não, porque acho que casamento, Paulo disse, não, seria muito bom que vocês ficassem como eu, solteiros, porque em relação ao reino de Deus, vocês vão ter algumas liberdades, mas nem todo mundo tem esse chamado, né, de ficar aí sem casar-se.